Fala, rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazemos um react pra vocês e dessa vez o capítulo que me colocou para pensar profundamente, por incrível que pareça. Chainsaw Man 192 do canal do Mano Joe. E lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, deixar meu like para dar aquela fortalecida, né? Qualidade full como sempre. Deixa eu só ajeitar meu celular aqui. Pronto. Meu celular ali fazendo coisa esquisita ali do nada, velho. Enfim. Bom, rapaziada. Opa. Vamos lá, né? Vamos lá. Eu já falei que o link vai estar na descrição, né? Vamos lá, deixa um like, se inscreva no canal do Mano Joe. Acho que sim. O capítulo que me colocou para pensar profundamente. Por incrível que pareça. Chainsaw Man 192 no canal do Mano Joe. Play, vamos lá. Carinho, paixão ou egoísmo e diversão. Sentimentos se entrelaçam em meio a um turbilhão. De um lado, o amor puro e inocente. Do outro, desejo e malícia. Há um pouco de tudo: prazer, carinho, submissão, desejo e amor. E mesmo diante da maldade de um demônio, existe algo mais profundo que os trará a liberdade de se entregar de corpo e alma um ao outro. Chainsaw Man, capítulo 192. Caraca. Chainsaw Man, esse capítulo inspirou o Mano Joe a fazer poesia. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Eu espero que todos estejam muito bem e eu já vou dizer uma coisa pra vocês. Esse capítulo realmente me colocou pra pensar. E aí vocês se perguntam, como assim? Foi um capítulo tão simples? Não teve praticamente nada? Continua a mesma coisa de sempre? Só que, Quando dá pessoal, essa merda no lendo e óculos aí relendo é esse foda, capítulo, velho. eu acabei notando algumas expressões, falas e atitudes que me levaram a pensar dessa forma. E eu gostaria de trazer esses pensamentos para vocês. Embora eu deixe sempre bem claro, é apenas a minha opinião, a minha visão acerca desse capítulo. Não significa que ela está correta e muito menos que o autor quer nos mostrar esse tipo de coisa. É uma visão enviesada É o tal da hiperinterpretação, né, mano? Faz parte, mano. da minha a Isso aí partir do vem muito do quanto você se conecta com o que você tá acompanhando, né? Assistindo, sei lá. mostrar esse tipo de coisa. É uma visão enviesada minha a partir do capítulo 192 de Chainsaw Man e a relação entre Ioro, Asa e Denji. Se você estiver curioso para saber sobre o que eu vou falar, então confere esse vídeo comigo sempre até o final, beleza? E abra a sua mente para um outro ponto de vista, talvez algum que você acabou não notando ou talvez algum que você nunca parou para pensar. Bom de acompanhar, eu já falei isso aqui, vou tornar a falar de novo. Uma coisa que eu gosto do Mano Joe, né, velho? Geralmente o pessoal comenta assim, acompanha de outra pessoa, acompanha de não sei o quê. Cara, uma coisa que eu gosto no Mano Joe é essas interpretações dele, tá ligado? Porque isso, querendo ou não, me ajuda também a tentar interpretar outras obras também, tá ligado? Pegar essa visão dele assim, essas nuances, né? e tentar pegar esses exemplos e aplicar a outras obras também pra ver se talvez eu consiga ter uma visão diferente ali, tá ligado? Querendo ou não, o que eu tô querendo dizer o Mano Joe é meio que um professor pra mim sobre aprender a interpretar obras, tá ligado? Porque é um problema que eu tenho. Às vezes uma obra tem múltiplas camadas ali e que eu geralmente só pego a superfície ali, que uma segunda camada, tá ligado? Agora coisas mais profundas ali, algo que você tem que prestar atenção no que tá sendo mostrado ali na questão de cores, né, velho? Na questão de objetos, de cenário, né? De escrita, que aí é algo mais profundo e talvez eu não pegue, mas assistindo esses vídeos do Mano Joe, eu, eu vejo que eu tô evoluindo aos pouquinhos nessas coisas, tá ligado? Então isso me ajuda. Então assistir o vídeo dessa rapaziada, assim, que não só do Mano Joe, mas como acompanho de vídeos no geral que o pessoal manda aí, né, velho, que não da linguagem, né, umas paradas assim, filosóficas, ajuda a gente
amadurecer mais, né, nesse sentido, tá ligado? De absorver mensagens de obras. Enfim, Então aqui o Mano Joe não sei está se na vocês área, muito entenderam o que obrigado eu a todos quero que vão dizer. deixar aquele famoso like e muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo. Continua aqui no canal do Mano Joe, sempre fica até o final e vamos nessa. Seguinte, pessoal, o capítulo 192 se chama Como os Demônios se Divertem. E isso pode trazer uma outra interpretação para a relação entre Ioro e Denji. Só que isso eu posso me aprofundar um pouquinho mais ao decorrer de todo o nosso capítulo, porque Ioro não matou o Yoshida, virou a sua mão para um outro lado, atirou na parede, destruiu e fez um rombo, e como ela é quem manda ali, teoricamente, ela foge junto com o Denji, chamando ele para se divertir, para brincar, para jogar. Afinal, como demonstrado em muitas características dos demônios, é a sua liberdade de se desprender da humanidade que não lhes pertence, para que eles não se importem ou então não tenham sequer empatia por pessoas que eles sequer Não conhecem tem ou a então que moralidade sequer humana, né, eles velho? se importem de fato. Então é a liberdade extrema no seu mais alto nível. Por isso que ela pode sair destruindo tudo, fazendo tudo que ela quiser, porque ela não tem o senso moral e se importa com as pessoas que estão próximas a ela ou então que são pessoas aleatórias que ela sequer conhece. Perfeito. Porém, graças a uma única pessoa, a Ioro ela ainda demonstra um pouquinho ali de humanidade ou então de carinho, mostrando que os demônios talvez também possam amar, mas muito por conta da humanidade que está dentro dela, chamada de Mitaka Asa. Por isso que essa saída triunfal do café, digamos assim, me trouxe a percepção de liberdade dos demônios, principalmente com o que a Ioro vai fazer ao decorrer dessa parte, essa primeira metade do capítulo. Ela pega o Denji, puxa ele principalmente ali, ativando a sua cordinha, fazendo algo que algumas pessoas, antes deles entrarem no mundo da velhice, antes de acontecer todo aquele caos, bom, aquelas pessoas queriam evitar que o Denji fosse o Chainsaw Man, que ele fosse o herói, porque o Denji, ele anseia por reconhecimento das outras pessoas, e através de soltar ali a cordinha, não só para chamar a atenção das outras pessoas e se divertir, dar risada da desgraça alheia, a Ioro mostra um mundo para o Denji onde o normal é fazer o que você quiser, e pelo mundo estar em um completo caos dentro de Tóquio, então agora ele é totalmente livre ao lado dela. Por isso que ela sai matando todo mundo, mostrando o lado bom de ser um demônio. E isso pode até nos fazer recordar sobre a primeira parte de Chainsaw Man, quando o Denji se pergunta se ele é humano de verdade, porque ele não sente aquela dor toda com a morte de algumas pessoas próximas a ele. Ali no caso, se eu não estou enganado, acerca da Himeno. Porque assim como a Ioro e a Asa, o Denji também parece carregar um lado humano que pertence a ele e o lado demônio que pertence ao Pochita, o Chainsaw Man. Dessa forma, os dois meio que se completam, por isso que ele vive naquela incógnita de sigo esse lado ou sigo esse. Não só isso, como também talvez vem do fato de como as pessoas tratavam ele, né, velho? Como as pessoas tratam ele, né, no geral. Cria esse sentimento de meio que talvez não sei se de raiva, vai, mas não sei, sabe? De que você não sente tanta empatia. Pô, me tratam dessa forma, então com algo de ruim acontecer com elas, também não vou me importar da mesma forma, tá ligado? Algo mais ou menos nesse sentido. Sei lá. Esse lado, porque a humanidade dele fala uma coisa e o lado demônio dele, digamos assim, fala outra coisa diferente. Ou até um lado mais humano, que eu diria, que é aquele negócio do nosso instinto, que a gente tem algumas vontades absurdas de fazer que muitas vezes ficam apenas dentro da nossa cabeça. Os famosos pensamentos intrusivos, que normalmente nos fazem pensar em coisas totalmente erradas e imorais. É então que na correria dos dois e com a ativação
aparição do Chainsaw Man, algumas pessoas veem o Denji e a Yoro e aí eles falam, olha, tem mais um Chainsaw Man fake ali, vamos correr atrás dele e vamos matá-lo. Nisso a Yoro protege ali o Denji, mata mais uma pessoa, só que ele fala, ei, olha o que você está fazendo, sua desgraçada, você está matando as pessoas. Só que o Denji estava comendo pessoas lá no mundo da velhice, e aqui ela coloca em pé de igualdade a atitude que ela tem de matar os outros e o que o Denji fez dentro do mundo da velhice, porque querendo ou não, ali ele estaria matando pessoas ou pelo menos comendo-as. E isso mostra que ele ainda carrega mais humanidade com a Yoro, porque ao ver uma pessoa que os avistou logo a seguir, ela já aponta ali o seu dedo para matar essa pessoa. O Denji, a fim de impedir com que isso aconteça, ele fala, olha, eu conheço um restaurante que é muito bom, tem uma comida muito boa, por que a gente não vai comer lá? É como se fosse um encontro, e entendendo dessa forma, a Yoro olha para a cara do Denji e fala, beleza, eu topo, só que provavelmente ela deve ter dito para ele, só topo se você me carregar até lá, porque ela quer se sentir poderosa. A pessoa que está a esposa no comando, dele, mano, sempre submetendo o Denji às suas vontades egoístas. E enquanto ela está no corpo do Denji e as pessoas o perseguem, ela vai atirando bang, bang, bang e matando todas as pessoas que estavam os perseguindo. Só que o detalhe dessa cena pode nos mostrar algo um pouco a mais da relação entre os dois e como a Yoro ainda escuta o Denji. Não é uma submissão total, mas sim algo que ela quer sempre estar no comando, no controle, mas que ela ainda permite que ele lhe traga outras coisas porque ela tem sentimentos pelo Denji. Por isso que ela aceita a sugestão dele, mesmo que ela tenha continuado a matar as outras pessoas. E ao contrário do que muitas pessoas imaginavam também, que a asa estaria totalmente quebrada e ela iria pirar com a Yoro matando os outros. Pois é, assim, aqui existe isso daí, mais que provém dos sentimentos de Asa, porém existe também dos sentimentos do demônio de que, pô, é o meu brinquedo, tá ligado? Então, ela tem esse afeto maior por ele por ser o brinquedo dela, né? Ela quer transformar ele numa arma, né? Então, sei lá, pode ter isso aí também. Bom, ela parece estar aos poucos também se acostumando a Yoro. Assim como a Yoro pode ter... É que mistura bastante, né? Os sentimentos da Yoro com os sentimentos da Asa ali, né? Parece estar aos poucos também se acostumando a Yoro. Assim como a Yoro pode ter sentimentos pelo Denji, sentimentos mais humanos, do mesmo jeito, a Asa também pode pegar um pouco dos sentimentos do demônio. Aquilo tudo mais aflorado, desde o prazer e o desejo, e até mesmo a diversão e a maldade. Por isso não é só uma que se adapta à outra, e sim elas vão se tornando cada vez mais uma pessoa só. Uma simbiose, né, velho? Isso aí me lembra muito um anime que, pô, tem que terminar de assistir logo. Cara, pra mim é nota 10, eu achei maravilhoso, que é o Parasite, né? O Parasite, é muito foda, mas puta que pariu. Tem meio que isso, né? Eu não sei de quanto que é, eu tô com medo de falar pra não dar spoiler, mas vou dar spoiler, foda-se. Que é meio que o bicho ali fica na mão dele ali, do Shinji, né? É Shinji? Não, é Trinity. Acho que é Trinity, né? Que o Trinity ali, ele meio que... Ele vai incorporando algo meio animalesco ali daquele bicho, porque eles vivem em uma simbiose, né? O bicho vive na mão dele, né, ali, e utiliza dos nutrientes do próprio Trinity para poder viver, né? E meio que o DNA de um vai se misturando com o outro. E o Trinity, ele meio que vai pegando esse instinto meio animal, né? Esse instinto meio que não se importa com os humanos, com as pessoas, né, velho? Ele vai ficando cada vez mais uma pessoa mais fria, tá ligado? A pessoa morre e... Se uma pessoa normal teria uma reação de... Meu Deus, tá ligado? De surpresa, ou então de susto. Ah, meu Deus, o cara morreu ali. Ele meio que vai ficando uma pessoa fria, o cara morre e meio que ele caga e anda, tá ligado? Tem até uma cena muito icônica que ele pega o cachorro morto e apenas taca na lata de lixo ali. Coisa que ele não faria, tá ligado? É porque ele tá meio que absorvendo, um DNA de um tá se misturando com o outro, tá ligado? Muito doido, mano. Lembrei. Tudo isso que o Mano Joe tá falando aqui, eu tô associando essa cena de Parasite, tá ligado? E, cara, muito foda, muito maneiro pra caralho. Digamos assim. E bom, eles chegam naquele restaurante, porém está tudo destruído.
Nisso eles começam a procurar algumas comidas e tal, porque tem gyozas muito gostosas naquele lugar. Gyozas. A Yoru acaba encontrando gyozas e diz que vai prepará-las especialmente para eles, ou seja, ali tem um pouco de carinho, porque ela poderia mandar o Denji fazer, só que mesmo assim É ela verdade. mesma quer preparar. Tanto que quando Aí tem aparece um o ponto. gerente daquele lugar que poderia preparar o gyoza para eles, bom, ela prefere matar aquele cara simplesmente para ela fazer. E diz assim pro Denji: não interfira Vai. nesse negócio, eu quero fazer por você agora. Então a Yoru, aos pouquinhos, mesmo demonstrando controle sobre o Denji, como se ele fosse um gado, ela continua sempre querendo fazer algum carinho por ele, porque Sim. essa é a parte essencial que está dentro da asa e que faz com que a Yoru haja em certas situações como se importasse de fato com o Denji, porque ela se importa. Todas as palavras que saem da sua boca muitas vezes não passam de mentiras, porque no seu interior ela diz uma outra coisa. E aí, na lua cheia daquele dia, com as gyozas preparadas e também ali uns bolinhos, né, para comer, o Denji está comendo junto com a Yoru enquanto eles observam a destruição de Tóquio pegando fogo, e assim iniciam uma conversa onde o Denji pergunta a localização do demônio do fogo. Porém, a Yoru não sabe dizer onde ele exatamente está, mas que quando o demônio da morte descer, ele irá conhecê-lo. Até porque os demônios do alto escalão, já tem confirmado aqui que o demônio do fogo é do alto escalão e talvez a fome também seja do alto escalão, sempre vem recepcionar o demônio da morte. E outro ponto curioso é que novamente eles falaram sobre descer, como se o demônio da morte viesse diretamente dos céus, ele fosse um demônio, digamos assim, como se fosse uma divindade. Embora divindades ainda não foram abordadas dentro de Chainsaw Man e apenas existem ali demônios e demônios. Então, o demônio da morte pode ser até mesmo um tipo de Deus, o Deus de todos os demônios. O Denji pergunta se também o demônio do controle pode aparecer, mas a Yoru diz que talvez. E mesmo que seja o demônio do controle, não será aquele mesmo demônio que ele conheceu anteriormente. Só que da mesma forma que a Nayuta conseguiu recuperar as suas memórias do antigo demônio do controle diretamente do Denji, e o demônio do controle sempre esteve ligado ao Chainsaw Man, ao Potita querendo ter uma família com ele, nada impede que o mesmo processo aconteça novamente, só que agora com um novo ser, uma nova aparência. E aí o Denji finalmente comenta sobre o demônio do sangue, que ele está à procura desse demônio porque ele se divertia muito com ele, embora ele fosse um pé no saco. E embora também, quando o demônio do sangue aparecesse novamente, não seria aquele mesmo que ele conheceu, não seria mais a Power. Nesses diálogos nós temos a confirmação que o demônio do sangue deve aparecer, porque muitos demônios vão recepcionar o demônio da morte, podendo até ter alguns demônios de baixo escalão, porque é o demônio mais poderoso, é o mais famoso, é o rei deles provavelmente, e por isso teremos ali o demônio do sangue sendo descoberto finalmente pelo Denji, embora não seja a Power como a gente sabe. Também é confirmado nesse capítulo que a Nayuta morreu pelas falas do Denji, embora o Yoshida tenha ficado quieto no capítulo passado, o que ainda nos abre margem para que ela ainda esteja viva, mas agora é quando o capítulo ele vai me chamar ainda mais a atenção, e é a partir daqui que eu fiquei refletindo muito. Porque em outras línguas, na tradução do espanhol e do inglês, juntando com o português, eu pude perceber uma coisa em comum nesses três textos, embora eles fossem escritos de formas diferentes. Ali, quando o Denji diz agora para Yoru que a única pessoa que sobrou ao seu lado é a Asa e a Yoru, as duas pessoas, tem muito mais um sentido de dizer que foi a única pessoa ou as únicas pessoas que ficaram de fato ao lado dele, que gostam dele, que ele sente alguma reciprocidade com essas pessoas, não só pelos beijos, não só por esse tipo de prazer, mas pelo carinho que ela demonstrou. Também, e o que corrobora com ele ter esse pensamento também é o fato de proximidade, né, mano? Pô, há quanto tempo a gente tá acompanhando esses dois aí, tá ligado? Muito tempo. E o que faz você ter um afeto por uma pessoa também é, além de compartilhar as mesmas pensamentos, as mesmas experiências, né?
É o fato de você estar sempre junto ali, vivendo altas aventuras juntos, né, velho? Cria essa conexão, né? Com ele. Lembrando que a Ioro já disse pro Denji lá atrás que a outra pessoa que está dentro dela, ou seja, a Asa, ama o Denji, gosta do Denji. Então agora o Denji consegue entender muito melhor os sentimentos da Asa e sabe que a única pessoa que sobrou realmente ao seu lado, que quer estar ao seu lado, assim como no começo de Chainsaw Man, nós temos ele dizendo pro Aki que se um demônio fosse amigo dele, ele ficaria ao lado do demônio. Agora vemos que o Denji fica ao lado do demônio, porque é a única pessoa que quer estar ao seu lado. De todo jeito, Ioro só chamou o Denji para passear. Não chamou o Yoshida, não chamou a Mifune, não chamou a Kiga, não chamou ninguém, porque ela queria apenas estar ao lado do Denji. E o Denji, percebendo isso, ele passa a não se importar com mais nada, tanto que a Ioro questiona ele. Mas eu vou te transformar em arma de qualquer forma, eu estou apenas te usando. E embora ela jogue com as palavras e expressões, parece que o Denji, no fundo, ele percebe: bom, essas palavras não são totalmente verdade, não parece que você está realmente me usando, Pois é. e sim que tem algum sentimento que flui ali. Isso, claro, de forma sem Mas eu acho que é proveniente da Asa, né? pensar, ele não está pensando dessa forma exatamente, mas os seus instintos lhe dizem isso. Por isso que ele responde a ela agora que depois de muito tempo ele finalmente está se divertindo, mesmo que ele esteja com os olhos ali meio caídos e tenha passado por um grande trauma. Até porque nesse mesmo dia onde nós estamos já rolou os beijos, já rolou aquela mão naquele lugar, rolou ali a descoberta da morte da Nayuta, entre outras coisas. Então finalmente ele está se divertindo. E ali quando ele diz isso, me parece ter meias verdades. Ele realmente está se divertindo, tem a parte da tristeza por relembrar ali dos doguinhos, do gatinho que ele perdeu, da Nayuta também, só que ao mesmo tempo ele realmente se diverte porque ele está podendo ser o Chainsaw Man. Por causa da Ioro, ele pode se transformar à vontade, ele pode ser a pessoa que ele é e ele pode ser aquele idiota, vamos dizer assim, porque ela está o aceitando daquela maneira. E aquilo acaba comovendo a Ioro, porque ele está se divertindo com ela. Ela tem uma reação ali de choque, tipo, opa, e aí ela resolve dar um carinho pro Denji. Assim como quando alguém te dá carinho, você quer dar carinho pra ela também, você quer ser recíproco com essa... Cara, porque eu não consigo ver esse tipo de coisa como se fosse, tipo, a Ioro ali querendo, tá ligado? É aquele negócio. Eu acho que esses sentimentos provêm. Tudo isso que a Ioro faz de carinho, eu acho que provém dos sentimentos da Asa, tá ligado? E não que é o demônio querendo de fato, tá ligado? É isso, né? Eu acho que é o que o Mono Joe tá falando também, ou talvez não, talvez ele ache que realmente o demônio quer, né? Mas eu acho que é mais ou menos. Eu queria deixar pontuado isso, tá ligado? O meu pensamento é esse, né, velho? Não é que o demônio de fato quer, é a Yoro ali, né? Mas que seja ela no controle. Eu acho que é um sentimento da Asa que tá sendo colocado em prática pela Yoro, tá ligado? Eu acho que é mais ou menos por isso aí. carinho, você quer dar carinho para ela também, você quer ser recíproco com essa pessoa. Então a Ioro, ela de fato, ela não se aproveita totalmente do Denji. É claro que tem a parte da malícia, do prazer, mas nós vemos ali que tem algo muito mais profundo por conta dos sentimentos da Asa e até talvez porque o Chainsaw Man no passado pode ter sido o amante do demônio da guerra, pode ter sido um aliado ou então uma pessoa que de fato ela amava e por isso tantos chiliques ali da Ioro quando nós vemos logo no começo da segunda parte de Chainsaw Man e por isso essa obsessão. O demônio do controle queria uma família, o demônio da guerra talvez com Chainsaw Man queira um amor. Por isso que ao fazer esse carinho e esse agrado, ela senta ali no colo do Denji. Depois eu até dessa, me surpreendi eu acho que é Ioro mesmo, velho. uma Ioro até um pouco mais ousada, sentando de frente ali nas pernas do Denji, né? Abrindo as pernas totalmente para dar um sentido mais sexual, mas ela pega um pouquinho ali, meio comportada, apenas sentando de costas, perguntando a ele se aquilo para ele é divertido.
E é ali que nós encerramos o capítulo com a reação do Denji de o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? E aí então, como eu disse para vocês, esse capítulo me colocou para pensar. Porque a Yoro me parece não só estar usando o Denji de fato, mas as coisas que ela fala, realmente na realidade, elas não se percebem, digamos assim. Elas não são vistas, porque mostra cada vez mais que ela tem um interesse, claro, por conta da Asa, mas que também a Asa pode ser influenciada pela Yoro, principalmente a soberba quando ela começou a se achar toda poderosa lá no arco do aquário, vocês se lembram? Então ali pode ser o caso de uma influenciar a outra, assim como o Denji é influenciado indiretamente. Então, eu acho que é isso. Não acho que seja puramente a Yoro, no sentido de que ó, o demônio ele quer o amor. Não, acho que não é por aí. Até mesmo Tá diretamente, como você preferir observar, pelo próprio Pochita, porque o Pochita, apesar de tudo, ainda é um demônio. E o demônio, ele quer ser livre. E através da liberdade entre esses dois, eles podem finalmente se conectar e fazer amor, se claro, o Fujimoto quiser que assim aconteça. Tem que acontecer, eu acho pô. que A esse obra é amor isso. dele seria um amor sincero, mesmo que seja uma alma pura e gentil, inocente ali como o Denji, pura é, sei lá, né, mas gentil ele é, e é com uma pessoa que ele realmente gosta. E se vocês pensarem, essa pessoa não quer o matar de fato, mesmo que ela diga diversas e diversas vezes, não, eu tô aqui apenas para te usar, você percebe que não é só isso. A Yoro, ela continua sendo um demônio, ela continua se divertindo, mas por conta de ter a Asa dentro dela, adquiriu ali um pouquinho de humanidade, e por isso ela quer fazer esses agrados pro Denji. A comida não foi à toa, essa parte dela sentar ali no colo dele, querer dar prazer para ele, não só para ela mesma, é porque simplesmente ela também sente algo mais profundo. E aí então tem a conexão do nome do capítulo, como os demônios se divertem, através dessa liberdade. Liberdade essa que o Denji tem, mas o seu pingo de humanidade ainda evita que ele fique querendo matar as pessoas à torta e à direita, mesmo que ele tenha comido no mundo da velhice. Perfeito. E vendo as coisas sendo destruídas, aquele painel ficou muito bonito pelo Fujimoto, me lembrou bastante daquele painel onde a Asa tá sentada junto com a Yuko e elas estão ali, tipo, só sentadas assim no sol e tudo mais, né? Essa cena aqui também é muito boa. Essas cenas dos dois observando a destruição toda, além de ter uma referência ali a alguns filmes, eu acho que do Clube da Luta, pelo que o pessoal tava falando na internet, eu acho que trouxe algo também muito interessante, porque esse capítulo nos dá a entender que em breve, olha, parece que breve a morte está Pô, chegando. acabou me dando uma interpretação sobre esse negócio de liberdade também, né? O fato de que como os dois são livres, né, velho? Então, meio que, cara, passa aquela vibe de que, pô, a gente tá cagando, o mundo tá aos pedaços, mas o que importa é que a gente tá aqui, tá ligado? Junto, se divertindo, tá ligado? O mundo que se exploda, sabe? Aquele sentido de união, né, velho? Enquanto você tem uma pessoa ao seu lado que vai te confortar, vai estar, né, te apoiando, né? Vai estar sempre contigo ali, que o mundo se exploda, né, velho? Mas pelo menos você tá junto de quem você ama, né? Pô, muito foda, foda pra caralho, mano. Realmente é um bom painel. Porque esse capítulo nos dá a entender que em breve, olha, parece que breve a morte está chegando e o demônio do sangue vai aparecer. Ou seja, as coisas têm que acontecer agora porque depois vai ser a maior frenesi dentro dos capítulos de Chainsaw Man, porque o demônio da morte pode destruir tudo. Desse jeito, eles têm que aproveitar esse momento para ter o prazer que eles desejam. E qual seria esse prazer? Fazer ali amor, se entregar aos seus sentimentos, como se fosse aquele negócio, sem coisas para fazer antes de morrer, antes da morte chegar. Vamos aproveitar aqui esse momento, porque ela já está chegando logo, e aí a gente faz tudo que a gente pode fazer agora, dando aquele senso de liberdade para os dois para se entregarem. Por isso que eu pensei nesse negócio, sem coisas para fazer antes de morrer, no caso seria apenas uma deles aproveitando para fazer amor, porque para mim não seria apenas sexo, seria realmente amor. E bom, esse capítulo para mim foi muito legal por conta disso. Me colocou para pensar nessa relação entre eles. Porque mesmo que o Denji ele esteja sempre com aquela carinha meio assim, é um misto de sentimentos. Ele se diverte ao mesmo tempo. Ele tá se divertindo, ele tava sorrindo até lá no mundo da velhice, resolvendo as coisas. E ao ver esse carinho da Yoro, fazendo comida para ele e tudo, ele percebe acho que um olhar mais de desgaste mesmo, velho. Bom, aquelas palavras de eu não gosto de você, eu não tô nem aí pra você. É tipo você olhar pra um cara que tá sorrindo, sorridente aqui, mas a palma da mão dele tá cheia de calo, tá ligado? Toda estourada, velho. Porra, foda. Nojento, você é um otário e tal.
Essas palavras, na verdade, no fundo, elas são todas mentiras, porque a realidade, expressões e o que ela demonstra são bem diferentes. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Agora o Mano Joe tá indo nessa e vou te aguardar na semana que vem, dia 11, para mais um capítulo de Chainsaw Man. Um beijo no coração e eu espero que as coisas esquentem entre os dois. O vídeo foi mais tranquilo, mas sempre feito com muito carinho para vocês. Tô indo nessa. Fui! Brabo, brabo, Mano Joe. Parabéns aí pelo vídeo, meu querido. Pô, muito brabo, velho. Excelente análise aí do Mano Joe. Concordo bastante com ele. Algumas coisas ali sei lá, o que eu já pontuei, né, velho? Sobre a Yoro ali, né, velho? Eu acho que o sentimento de fato provém mais da asa do que qualquer outra coisa, né? Enfim. Muito bom, muito bom. Mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, rapaziada. Comentem o que vocês estão achando, né? Sobre Chainsaw Man, desse momento entre os dois, né? E é o que eu falei, né? No vídeo passado, no 191, que eu acho que, pô, quando o demônio, de fato, uma coisa que eu concordo com o Mano Joe é que vai ser frenesi, né? Quando o demônio da morte aparecer, obviamente eu espero que o demônio do sangue volte, né, velho? Enfim, a Power, né? Cara, sinceramente, eu não tenho tanto apego pra Nayuta, não, velho. Parando pra pensar, tô cagando e andando se ela vai voltar ou não. Mas. Bicho. Assim. A Power eu quero que volte. E quando o demônio da guerra aparecer. Da guerra, ó, da morte aparecer, vai ser uma loucura. Eu quero loucura. Tiro, porrada de bomba, tá ligado? Porra. E é aquilo que eu tava me perguntando, pô, será que a gente vai tá se encaminhando pro fim de Chainsaw Man, cara? Pô, será que ano que vem, 2026, vai ser o último ano da obra, mano? Porque depois que acabar com o Demônio da Morte, mano, o que vai ter mais aí pra gente, velho? Eu sinceramente não sei. Bom, rapaziada, deixa pra vocês comentarem a análise de vocês, transparecerem aí a opinião de vocês, fiquem à vontade aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixem um like, se inscrevam no canal do Mano Joe, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Acho que é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, tamo junto, é nóis. Eu fui. Mano é um cavalo forte de coração.